Glória a Deus. Amém, queridos irmãos? Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Que bom estar aqui com vocês. Que bom estar aqui com essa igreja tão amada, essa igreja tão relevante. Louvo a Deus pela vida do pastor Josué e de toda essa amada igreja. Já estive numa outra igreja que o pastor Josué pastoreou, acho que é lá na Missão Goiânia, estive lá. E é um prazer estar aqui. O pastor Jorge mandou um abraço para vocês. Ama a vida de vocês. Disse: Gel, leva o meu abraço àquela igreja tão amada, tão querida. Para quem não conhece ainda, eu estou ali na sede, como o pastor falou, caminhando com o pastor Jorge. Sou hoje um dos secretários, no caso, secretário administrativo do Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais. Também estou trabalhando no gabinete de atendimento pastoral, na Rádio Getsemane e também no Conselho de Políticas da Igreja. Mas o que eu amo mesmo fazer isso aqui é pregar, é falar de Jesus. Amém? Quero louvar a Deus pela vida do professor Claudinei, sua esposa, a doutora Tânia, que estão aqui comigo também me acompanhando. Sem delongas, vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus. Glória a Deus. Eu quero ler com vocês um texto muito conhecido. Hoje é um culto de ceia, mas geralmente nesse culto de ceia à noite nós temos o nosso culto evangelístico e eu tenho uma palavra de encorajamento, de fé. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Glória a Deus. Marcos 4, 35. Esse texto aqui é maravilhoso. Glória a Deus. Podemos ler? Amém? Diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-nos, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Continua aí, capítulo 5, agora até o versículo 5. O endemoniado de Gadara. E chegaram a outra margem do mar. Isso aqui é a continuação. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E, saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedra. Só até aqui. Pai, a tua palavra. O pastor já orou, já ministrou sobre a nossa vida.
E eu sei que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a tua palavra. Nós te louvamos. Que a tua palavra encontre guarida em nossos corações nessa noite. Nós o louvamos em o nome precioso de Jesus. Os que creem e concordam, digam amém, assim seja. Aplaude a Jesus, a Ele toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Você que é o Daniel que estava ontem lá na missão? Glória a Deus. Amém? Estive pregando ontem na missão, ele estava lá, louvando a Deus. Deixou na marca do caos, só bater e fazer o pênalti, o gol. Irmãos, esse texto aqui é maravilhoso. Esse texto aqui é fantástico. Eu sou nascido e criado dentro de igreja. Eu vim de uma igreja que trabalhava muito com esse processo de libertação, de cura, apesar de não ser muito a minha pegada, mas que todo crente tem que ter autoridade para expulsar demônio, não precisa ter ministério de libertação para expulsar demônio. Tem o nome de Jesus, então você tem essa autoridade. Amém? E eu, filho e neto de pastor, a terceira geração de pastor numa família, eu já tive a oportunidade de diversas vezes verem pessoas possuídas, mas assim, coisas terríveis. Eu já tive a oportunidade, eu sou nordestino, sou de Fortaleza, Ceará, e já pastoreei, já morei em 16 estados, implantando e pastoreando igreja. Em uma das igrejas que eu pastoreei, lá na praia de Canoa Quebrada, no estado do Ceará, na época em que a praia tinha nudismo, depois foi fechada a parte do nudismo. Agora imagina como era pregar num lugar com nudismo. Eu entrava assim, ó, para atravessar a vila do nudismo e sair lá do outro lado, na igrejinha que tinha lá. E uma das coisas que mais assim marcou, eu novinho, eu devia ter uns 18 anos, apesar que estou ainda um garotão, 41, mas eu devia ter uns 18 anos. E eu pregando naquele vilarejo lá fora assim da praia do nudismo, e de repente um menino de 7 anos de idade, gente. Sabe o que é um menino de 7 anos de idade? E ele bem magrelinho, bem raquítico, pastor Josué. Na hora da oração, esse menino ficou possuído de uma maneira que 3 pessoas não seguravam aquele menino. Ele levitava assim, incrível. Nunca vi uma coisa daquela. E tinha uma força e ninguém conseguia segurar. Mordia, espumava. Irmãos, uma pessoa possessa de demônio é uma coisa terrível. Eu devia ter uns 20 anos de idade. Eu estava em uma cidade lá no estado do Pernambuco, na cidade chamada Serra Talhada. É a terra de Lampião. Você entra na cidade, tem uma estátua de Lampião assim, de perna aberta, você passa por baixo. Uma coisa terrível. E eu cheguei para pregar lá naquela igreja, e uma moça disse assim: pastor, vamos lá em casa orar para o meu irmão antes do culto, que ele vive como um bicho. É um animal encorrentado. Eu ouvi ela falar aqui, eu disse, ela deve estar exagerando, né? Beleza, eu fui, cheguei na casa, gente. Uma casa simples, de 3 quartos. Tinha um quarto que era uma jaula. Eles arrancaram a porta e colocaram uma grade de ferro. Parecia um presídio. E tinha uma portinha assim embaixo que jogava a comida e água. E o rapaz lá dentro parecia um bicho. As unhas vinham assim, ó. O cabelo assim. Todo marcado assim. Já tinha feito umas 3 cirurgias. Ele tinha uma tela para segurar o intestino aqui, porque comia agulha, comia gilete, alfinete, comia tudo que você pensasse. Já tinham operado várias vezes. Era uma coisa terrível. E aí, eu novinho, 20 anos, não tinha tanta experiência, eu nunca vi aquilo foi assustador. Quando eu cheguei na grade para orar por aquele homem, ele avançou assim na grade, irmão, parecendo um cachorro dando um pulo avançando assim. Então, falar desse assunto aqui, do endemoniado de Gadara, eu tenho noção para falar do que eu estou pregando, porque eu já vi por diversas vezes. Não é aquelas pessoas oprimidas, aqueles demônios clientes que
Não, é coisa violenta. Agora, interessante, esse texto aqui, há 3 pontos nesse texto que eu quero compartilhar com vocês. Por que Jesus foi para Gadara? Ele tinha uma missão ali em Gadara. A primeira coisa que eu aprendo aqui é a ordem de Jesus para passar para o outro lado. Existe aqui uma ordem imperativa, passar para o outro lado. Segunda coisa que eu vejo, o que há do outro lado que moveu Jesus a dar essa ordem? Um ponto interessante para a gente observar. Terceiro, a tempestade no caminho para impedir que os discípulos chegassem do outro lado. Aqui é interessante. É bom a gente entender que sempre antes de uma grande obra de Deus na vida de uma pessoa, sempre surgirá uma tempestade no caminho. Observe, quando você estiver perto de ser abençoado com uma bênção especial, quando estiver perto de chegar algo precioso para você, uma porta se abrir, sempre uma tempestade antecede vitória, via de regras. Tem crente aqui, você está entendendo? Então você sabe o que eu estou falando. Interessante que Mateus narra que Jesus e os seus discípulos haviam trabalhado arduamente, curando e ministrando. Era noite. E provavelmente os discípulos, eles preferiam descansar. Mas Jesus deu uma ordem. Depois de 3 cultos. Preguei ontem à noite, hoje de manhã, hoje de terceiro. Depois de 3 cultos, pregar é desgastante. Orar, expulsar demônio é desgastante. Na verdade, o desejo dos discípulos era descansar legitimamente. Mas Jesus deu uma ordem depois de um grande evento. Jesus diz, a ordem é, passem para o outro lado. Jesus está falando hoje aqui. Às vezes nós estamos na nossa zona de conforto, vivendo uma situação tão cômoda, tão agradável, mas existe uma ordem imperativa de Jesus dizendo, passe para o outro lado. Queridos, existem momentos na vida da gente, tem momentos que Deus nos diz, levanta-te e deixa o que está fazendo agora e faça o que eu digo. É uma ordem de Jesus. O nosso grande problema é que nós questionamos demais a Deus, queremos ensinar Ele a trabalhar, queremos dizer como Ele tem que fazer, mas existem momentos que nós temos que simplesmente só se render ao senhorio dEle, curvar a nossa cabeça e obedecer e dizer, eis-me aqui, Senhor, é para ir eu vou, é para passar para o outro lado eu passo, amém? É melhor obedecer, ainda que o nosso desejo seja outro. Por diversas vezes eu obedeci ao meu líder, ao meu superior, ao meu pastor, ao meu mentor. Eu obedeci a Deus, uma ordenância divina, contrariado. Mas por ser um servo, com mente de servo, de obediente, eu obedeci. Então, ainda que o desejo não seja de passar para o outro lado, mas se Deus, se o seu líder, inspirado por Deus, orientado por Deus, te libera uma palavra e diz, passe para o outro lado, seja servo e obedeça, porque tem um propósito nessa travessia. Amém? O que mais eu aprendo? Quando a gente faz isso, Deus sempre tem um propósito quando Ele ordena algo. Deus não manda a gente fazer algo por acaso, porque Ele nos quer ver trabalhando. Não. Tem um propósito. Não é que Deus está lá em cima na glória, um monte de desocupado na terra, deixa eu brincar com eles. Faz isso. Não. Tem um propósito. Quando Ele manda passar para o outro lado, é porque isso tem um propósito. Amém? Mas eu aprendo. Outra coisa interessante. Passar para o outro lado pode significar coisas distintas para cada um de nós que está hoje aqui. A cada pessoa nessa noite, Deus está convidando. É um convite. Por exemplo,
Passar para o outro lado, para algumas pessoas aqui, pode ser para se comprometer mais com Deus. Gente que está no seu relacionamento com Deus fraco. Ele está dizendo, passe para o outro lado. Venha se comprometer mais comigo. Venha ter intimidade, venha ter uma vida de devocional. Eu te quero do meu lado. Eu te quero nas minhas intimidades. Passar para o outro lado pode deixar também um trabalho que está te roubando o tempo. A pessoa, eu preciso trabalhar, ótimo, bacana, você precisa trabalhar, mas tem que ver se esse seu trabalho não está roubando o seu tempo, a ponto de você não ter tempo nem de congregar. Pode ser um convite. Passar por outro lado também é para abandonar esta relação que está afetando a sua vida espiritual. De repente você está em um relacionamento e esse relacionamento, ao invés de te aproximar de Deus, está te distanciando. Namorando uma menina que quer te levar para a cama, você está num relacionamento talvez até extraconjugal, não sei. São coisas que nos distanciam de Deus. Aí Deus está dizendo, larga, passa para o outro lado. Tem bênçãos que são condicionais. Está condicionado a alguma coisa. Passar para o outro lado pode ser também consagrar-se mais a Deus. Você é crente, é bonitinho, está uma bênção, não está em pecado, mas é aquele cristão assim monótono. Deus está chamando para um fervor. Vida de oração, leitura da Bíblia, ter o seu devocional todos os dias. É uma forma de passar para o outro lado. Passar para o outro lado também pode ser para algumas pessoas que têm dificuldade de ser dizimista, ofertante. Eu, particularmente, tinha essa dificuldade de ser dizimista, de ser ofertante. Até um dia que eu fui ministrado no meu coração. Não foi ninguém pregando, não. Foi o próprio Deus que ministrou meu coração. Eu rompi com isso. E eu venci. Passar por outro lado também pode ser deixar de ser apenas mais um na multidão para ser um cristão que Deus quer usar. Amém? Tem gente que é apenas uma figura decorativa na igreja. Irmão, você tem que ter desejo de se envolver nas coisas de Deus. Você tem que se envolver, você tem que ter desejo de procurar o líder, o pastor, o anjo da igreja. E dizer, pastor, o que tem para me fazer nessa igreja? Eu estou parado, eu estou ocioso. Eu não quero ficar ocioso, eu quero me sentir útil no reino. Ah, mas não tem altar para todo mundo, não tem culto para todo mundo, não tem microfone para todo mundo, mas tem vassoura, tem evangelismo, tem diversos ministérios na igreja. Se envolva. Agora interessante, o que havia do outro lado? Isso aqui a gente precisa entender. Jesus estava interessado que ele e seus discípulos chegassem ao outro lado para resgatar um homem que estava em uma situação crítica. É mais ou menos no naipe dos endemoniados que eu falei, que eu tive a oportunidade de conhecer. Foi o único motivo da viagem de Jesus à cidade de Gadara. Não é que Gadara fosse um lugar atrativo, um ponto turístico, e Jesus quisesse conhecer, oh, que lugar bacana, vamos lá comer um peixinho com tapioca. Não, não tinha nada de legal em Gadara. A agenda de Jesus para Gadara tinha um propósito, conhecer aquele homem e libertar ele. Simples assim. Às vezes Deus nos faz a cada volta, irmão, só para alcançar um propósito. Tem vezes que eu não entendo por que Deus me deslocou para outras cidades, para sofrer tanto, para padecer tanto e chegar lá, só restaurar um casal. A gente não entende. A gente não entende os desígnios de Deus. Aí passar por outro lado a condição, é muito interessante. Aquele homem, ele estava, olha que interessante, ele vivia endemoniado, ele havia sido destruída a sua vida em várias situações, havia uma vida muito sofrida. Agora, a condição daquele homem de Gadara, ele possuía um espírito imundo. Ele vivia nos sepulcros entre os mortos. Ele vivia fora de controle. Ele era atado com cadeias e grilhões. Ele andava gritando. Gente, se você não viu uma cena dessa ainda, não é legal ver isso. Não é legal. Se você assistia filme de terror, você deve lembrar. É uma coisa terrível.
Ele andava se ferindo com pedras, se rasgava. Eu já vi isso por diversas vezes. Era uma cena pesada. Agora, Jesus libertou o gadareno, aleluia. Foi a única coisa que Jesus fez em Gadara. Ele não pregou para mais ninguém, ele não pôs a mão em mais ninguém, ele foi ali com a agenda exclusiva para o endemoniado de Gadara. Jesus queria ver aquele homem livre e que os seus discípulos vissem uma condição. O que ele, Jesus, podia fazer quando lhe obedecemos para passar para o outro lado. É como se Jesus dissesse assim, olha, hoje nós vamos sair do seminário, da sala de aula, eu vou dar uma aula prática, eu vou ali em Gadara. Hoje a matéria é libertação. Hoje eu vou ensinar na prática o que é libertação. Vamos atravessar e vamos lá em Gadara. Ele queria ensinar os discípulos alguma coisa. Compreende, amados? Existem momentos na nossa vida, na nossa caminhada, que é assim. Jesus nos leva na prática para aprender alguma coisa. Às vezes tem um custo, dói, é dolorido, mas Ele está nos ensinando alguma coisa, porque lá na frente você precisa ter essa experiência. Amém, gente? Agora, o que há do outro lado hoje? Essa é a pergunta, contextualizando, e eu já vou fazer uma aplicação para encerrar. O que há do outro lado hoje? Por que Jesus deseja que passemos para o outro lado? Essa é a pergunta que devemos fazer. O que há do outro lado hoje? Há uma população crescendo a passos gigantes. 7 milhões de habitantes no mundo. Muita gente não conhece a Deus ainda, parece incrível, mas é isso mesmo. Há um avanço das seitas, assustadoramente. Há uma deterioração na estrutura da família, divórcios, filhos desamparados, abusos domésticos. Por isso que você tem que passar para o outro lado. Enquanto nós estamos aqui numa boa, na zona de conforto, num culto agradável, numa igreja agradável, um ambiente bom, um ambiente aqui climatizado, pessoas bonitas, pastores abençoados, enquanto nós estamos nesse clima aqui, tem gente morrendo por Cristo, cabeça sendo decepada, meu irmão. Por isso que você tem que se levantar da sua zona de conforto e passar por outro lado. Há uma população envolvida no alcoolismo, nas drogas. E por aí vai. O suicídio tem aumentado assustadoramente. A imoralidade sexual. Irmão, é de dar nojo. Todo respeito. Menininhas de 12, 15 anos, beijando de língua na sua frente, você não poder nem fazer nada. Você com sua criança, com a sua família, em shopping, praça. Você frequenta ambientes. E ai de você se falar uma coisa, todo mundo com o celular na mão, já faz um vídeo e já te detona nas mídias. Você tem que... Outro dia eu estava em um ambiente com a minha filha de 7 anos, 2 menininhas, no máximo 15 anos, beijando de língua na outra. A minha filha olhou assim, pai, por que isso, pai? Eu tive que virar ela assim, e irmão, até explicar que focinho de porco não é tomada. Por isso que temos que passar para o outro lado. Por isso que temos que ter pessoas de Deus para criar leis que não deixem essas coisas terríveis invadir as escolas. Essa cartilha LGBT nas escolas, ensinando sexo às crianças. Por isso que temos que passar para o outro lado. Passar para o outro lado também o quê? Existe uma sociedade, muito obrigado, existe uma sociedade que está imoralmente corrompida. A indústria da pornografia tendo ganhos bilionários, a pedofilia, a corrupção dos líderes dos governos, as drogas destruindo nossos jovens, os meios de comunicação sendo usados para destruir, ao invés de informar, de construir, está destruindo, irmão. Se a gente não tiver cuidado, nosso filho com um smartphone na mão, com um tablet, tem acesso a toda a imoralidade que o mundo propaga. É certo que o inimigo se levantará forte nos últimos dias. Mas também para os últimos dias, Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Não tenha medo, Deus nos reveste. Deus reveste a igreja, pastor Josué. Deus
Deus reveste a igreja para ela se levantar com autoridade. Você não faz com a força do seu braço, você não faz em seu nome, você não faz com o seu currículo, com a sua bagagem, você faz na autoridade que há no nome de Jesus. E eu fecho para dizer uma coisa aqui, falo esse último tópico para fechar. Uma tempestade os impedia de chegar do outro lado. Se levantou uma tempestade, mesmo obedecendo uma ordem de Jesus. Ou seja, você pode estar no centro da vontade de Deus e uma tempestade se levantar. Nem sempre é o diabo. Podemos estar no centro da vontade de Deus, fazendo o que Deus mandou, e mesmo assim uma tempestade se levantar. Esses crentes que pedem um sinal para tudo, que espiritualiza tudo. O diabo, é Deus, eu não vou, eu vou ficar aqui quietinho, deve ser um sinal para eu ficar quietinho. Não, irmão, você pode estar no centro da vontade de Deus, obedecendo o ídolo de Jesus, e é até natural que a tempestade se levante, porque Satanás não quer perder território. Se levantou uma tempestade, mesmo eles obedecendo a ordem de Jesus. O inimigo se levantará para que você não chegue do outro lado. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pandemia não parou a igreja de Jesus. Estamos avançando, rompendo. Temos relatos de igrejas que até cresceram nesse período. Temos relatos de igrejas que até ficaram avivadas. Os crentes, com medo de morrer com Covid, caíram na oração, na leitura da Bíblia, e estão até avivados os crentes. Crente que não orava há muito tempo, com medo do Covid, está orando, que é uma maravilha. Fazendo até vigília. Irmãos, se levantou essa grande tempestade, mas as portas do inferno não prevalecerão. Existem muitas pessoas na igreja que estão em meio a uma tempestade. Enquanto lutamos contra a tempestade, o gadareno continua preso. Você não pode desistir, porque o gadareno está preso. Jesus acalma a tempestade. Jesus estava na polpa do barco, na parte de trás do barco dormindo. Jesus que está na proa da sua vida, sendo seu capitão nas horas da tempestade. Convide a Jesus para sair da popa e ir para a proa do seu barco. Jesus, está difícil, a tempestade está grande. Esse meu barquinho aqui não vai aguentar, não tem estrutura não, vem para cá, vem para o meu lado. Coloque Jesus na frente e Ele acalmará todas as tempestades da sua vida. Aleluia! E eu concluo dizendo, precisamos de uma igreja disposta a passar para o outro lado. Com Jesus, nosso capitão, nós podemos chegar do outro lado. Há um gadareno lá do outro lado que continua preso, sofrendo, se ferindo, enquanto nós estamos sem obedecer o ID de Jesus. Enquanto nós estamos na nossa zona de conforto, tem muitos gadarenos perecendo. Amém? Que o Espírito Santo nos encoraje. Que o Espírito Santo nos fortaleça.